Olá, como vai? Vamos só esperar entrar mais gente aqui na sala e a gente começa. Olá para quem está chegando agora. Tudo bem? Gente, nós vamos hoje falar sobre um historiador que é um dos mais vendidos do mundo. E eu, Luiz Estevam, sou historiador. Quando um de nós, um historiador, vende igual água, alguma coisa ou está muito errada ou está muito certa. E eu vou começar a contar para vocês como é que eu descobri o Yuval Harari, que é um historiador da universidade lá em Israel, e que escreveu durante muito tempo sobre temas pequenos, entre aspas. Escreveu sobre a Segunda Guerra, é um especialista no século XX, na virada do século XIX, e aí ele teve uma ideia de escrever esse livro aqui, Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu passei em frente a esse livro várias vezes em livrarias, e ele sempre me incomodou, exatamente por esse título, uma breve história da humanidade num livro desse tamanho. Eu sempre imaginei isso é coisa de picareta. Não é possível que alguém consiga sintetizar a história da humanidade bem, com responsabilidade, num livro tão pequeno. E depois de verificar, isso eu estou falando de anos atrás, que entrava ano e saía ano em várias listas dos mais vendidos do mundo, lá estava esse livro, eu falei, vou ler. E me surpreendi para bem. Não é que o livro não tenha defeitos, é um livro que se pretende contar a história da gente desde a pré-história até os dias de ontem, certamente vai pecar num ponto ou outro quando colocado no microscópio, à luz de especialistas em cada tema. Mas como síntese, é um livro maravilhoso para tentar pensar o que foi o nosso passado. Esse livro fez muito sucesso e levou o nosso autor, que a gente vai pensar aqui hoje, o Harari, a escrever uma continuação. Um livro que é uma história do futuro, que ele chamou de Homo Deus, talvez o seu livro mais polêmico de todos, né? Um livro que começa, por exemplo, dizendo que a humanidade já bateu os 3 maiores algozes que teve ao longo de sua história. A saber, a fome, ninguém mais morre de fome, ou pouquíssima gente morre de fome hoje, né? Hoje em dia é mais fácil você morrer por obesidade do que por fome. Quando nós éramos crianças, bom, quem é muito novo aqui não conta, mas para quem nasceu lá no final dos anos 70 para trás, era comum as pessoas morrerem de fome em vários lugares do mundo. Hoje, isso parece ter ficado para trás. A humanidade teria também superado a guerra. Você vai dizer, mas tem guerra no mundo? Sim, mas guerras em enorme extensão são menores, né? Com a mortandade, depois a gente vai pensar um pouquinho melhor nisso. E por fim, a peste. E aí ele fala da contenção das pestes. Puxa, a gente está vivendo uma pandemia, essa previsão, essa ideia parece ter ficado para trás. Embora ele vai relativizar isso no livro. De qualquer forma, esse livro sofreu muitas críticas, especialmente porque ele falava de muitos problemas. O futuro que ele imaginava para a humanidade era um futuro distópico, ou seja, distopia é o contrário de utopia, né? Se a utopia é um futuro que nós idealizamos e sonhamos, a distopia é o Mad Max, para quem já assistiu o filme, né? Um desses filmes quaisquer de futuros apocalípticos, de futuros que a coisa vai dar toda errada, né? E aí ele escreveu esse livro, então, e não apontou soluções. Então, recentemente, ele lançou esse livro, 21 lições para o século XXI, que, na verdade, fala sobre o presente, né? E aí ele fecha uma trinca, uma história do passado, uma, entre aspas, história, uma previsão um pouco tenebrosa de futuro, e um livro que pensa soluções, ou pensa conosco nosso tempo presente. Hoje eu vou comentar com vocês, então, justamente esse tempo presente do Harari. Essa tentativa que ele traz de fazer com que a gente reflita sobre o nosso tempo, portanto, imaginando soluções para um futuro ser um pouco melhor do que ele é. Claro que eu não vou fazer uma leitura do livro para quem não leu, né? Quer dizer, quem não leu consegue acompanhar tranquilamente, eu vou tentando explicar as ideias dele. Quem leu, eu vou tentar aprofundar a leitura junto. Então serve para quem leu e para quem não leu, fique tranquilo, tá bom? Quem quiser fazer alguma questão ao longo da apresentação, por favor, faça ali nas interrogações. Eu vou ao final responder essas questões. Eu vou falar durante uns 45 minutos e aí durante uns 10 minutos eu vejo algumas questões e respondo, tá legal? Na quinta-feira dessa semana, às 5 da tarde, eu volto a falar do Harari sobre outros problemas que ele aponta, outras soluções que ele aponta e vou conversar aqui com ele, conversando com vocês, tá legal? Então, eu não vou seguir a ordem do livro, tá? Eu estou ignorando a ordem do livro. O livro é dividido em 5 partes, eu vou
recosturar o livro para poder conversar com vocês. Então, para quem nunca leu nada dele, talvez fique mais claro. A primeira das questões que eu queria tratar com vocês, a partir do que ele diz, é a ideia da liberdade, né? O que seria ser livre em tempos de algoritmos? Vou explicar com um dilema que ele trata no livro, acho que está no Homo Deus, se não me engano. Hoje em dia, por conta das redes sociais, existe um estudo feito pelo próprio Facebook que se você der X cliques em likes, né, ali, de coisas que você gosta, depois de algumas dezenas, o algoritmo do Facebook já conhece você melhor do que um colega de trabalho. Se você ampliar esses cliques e for para algumas dezenas, para algumas centenas, ele já vai conhecer melhor, o algoritmo conhece você melhor do que as pessoas da sua família, amigos. E depois de muitas centenas de cliques, literalmente o algoritmo conhece você melhor do que você mesmo. Como assim? Repare, vocês que usam redes sociais, nós estamos nos vendo por uma, consegue perceber que com o tempo, quanto mais você usa, mais parece que o algoritmo dessa rede acerta quando ele recomenda coisas para você ler ou ver. Alguém pode dizer, não, mas ele me manda muitas coisas de política, por exemplo, que eu não gosto. Não gosta, mas interage. Quanto mais você interage, mais ele marca que você gosta, ainda que seja polêmico. Então, esse tipo de coisa, essa lógica do algoritmo, por um lado, ela dá uma ilusão de liberdade, né? Vou fazer um merchan meu. Quem quiser entrar lá no YouTube, eu tenho uma TED Talk em que eu penso um pouquinho a lógica das redes, talvez fique mais claro esse argumento, do quanto a gente está efetivamente conectado no mundo, quanto a gente está enredado nessa lógica da rede. Mas, grossíssimo modo, o exemplo que eu poderia dar para vocês é o exemplo da Netflix. Vocês ficam ali na frente da televisão, eu também, não é que eu sou melhor do que ninguém, a gente fica com um cardápio imenso de opções, pensando, eu vou escolher o que eu vou ver. E depois uma hora e meia, você já olhou o cardápio inteiro e dormiu, né? Já se desligou daquilo. Quer dizer, o excesso de opção, na verdade, nos priva da capacidade de escolher, né? Essa é uma das consequências desse excesso no mundo das redes, o excesso em tempos de algoritmo. A outra é que, efetivamente, você deixa de ser livre, né? Acabei de ver a Renata Amaral. Oi. Só uma amiga, desculpa. É o seguinte, a gente fica livre durante poucos segundos quando você tem uma rede como essa, né? Por quê? Veja, você não consegue mais se livrar delas. Imagina você passar a não ver mais redes sociais. Você consegue imaginar a sua vida assim? Você pode falar, tá, eu não vou ver mais o Facebook porque eu não gosto, prefiro o Instagram. Ok, mas você escolheu outra rede. Essa lógica das redes é uma loucura, né? Ela é que tem pautado a nossa vida. E quanto mais a gente mergulha nela, porque é uma coisa quentinha, ela nos conhece, ela cuida da gente, mais a gente entrega a nossa liberdade de bandeja. O Harari faz um raciocínio que chega a ser assustador. Mas repare, as redes sociais, no fundo, são corporações privadas, né? Elas têm donos, né? Para quem você entrega todas as informações da sua vida de bandeja. É o sonho de qualquer ditadura totalitária. As ditaduras totalitárias fizeram grandes governos ao longo do mundo sonhando em saber tudo o que o cidadão pensava. Mas isso era inviável, impossível. E agora, em plena democracia, você entrega a uma companhia tudo sobre sua vida, né? Tá lá nas letrinhas miúdas que a gente não lê quando a gente assina um contrato com isso. Então, como fica uma das questões mais basais para a gente pensar em democracia, que é a ideia da liberdade, liberdade de escolha, liberdade de consciência, como é que eu voto se eu sou, e aí não estou inventando, manipulado por redes sociais numa lógica de algoritmos. Nós poderíamos desenvolver esse raciocínio muitas vezes, mas basta um exemplo real. Lembram-se do que foi o escândalo da Cambridge Analytica há um tempo atrás? Quer dizer, informações do Facebook vazaram para uma empresa que manipulou eleições ao redor do mundo, não no Brasil apenas, mas nos Estados Unidos, que foi o maior escândalo, mas também na Inglaterra. E o que ela fazia? Ela percebia o perfil de cada eleitor e vendia para o candidato uma maneira dele dizer exatamente o que o eleitor queria ouvir. Então, a pergunta que o Harari faz é, você vota? Ou um algoritmo vota por você? Se você não vota bem, por que a gente não entrega logo o nosso direito de voto a um algoritmo e ele decide por nós o que é melhor, né? A gente, quando começa a falar de política, logo briga,
Você briga com a sua mãe, briga com o seu filho, briga com a sua avó, briga com o seu amigo, briga com o marido. Na última eleição, várias famílias deixaram de se falar, né? Porque estavam em polos opostos. Para quê? O algoritmo poderia resolver. Então, repare, é uma provocação. Ele não está dizendo para a gente efetivamente fazer isso. Ele está dizendo que uma das poucas coisas que nos resta como humanos, a partir do momento que eu tenho algoritmos que calculam muito mais rápido do que eu, raciocinam muito mais rápido do que eu, uma das poucas coisas que nos sobra é a nossa consciência. Eu volto a falar disso daqui a pouco. Se ele pensou em liberdade, e a gente está pensando numa lógica que está lá na Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, o outro ponto seria a igualdade. O que seria a igualdade nos dias de hoje? Que mundo é esse que nós estamos criando? Que 1% do mundo, 1% das pessoas do mundo, detém 50% da riqueza do mundo. Quer dizer, essa não é uma desigualdade normal. Essa é uma desigualdade abissal, incontornável. Ninguém está punindo os ricos ao falar isso. Porque mesmo quem é muito rico e está assistindo essa live, não é esse tipo de pessoa que eu estou mencionando aqui. Apenas 1% do mundo não inclui praticamente ninguém no nosso país, a não ser uma meia dúzia de famílias. Fiquem tranquilos, elas não estão assistindo o que nós estamos falando aqui. Então a gente pode falar disso. 50% da riqueza na mão de 1% das pessoas. Os 100 pessoas mais ricas do mundo detêm tanta riqueza quanto 4 bilhões de pessoas no mundo. Você imagina isso? 100 pessoas detêm a mesma coisa que a soma de 4 bilhões de seres humanos. Portanto, a gente está vivendo numa sociedade que nós chegamos e que criou uma lógica de castas sociais. Essa é a expressão que ele usa. Casta é aquela lógica indiana de uma sociedade que tem profundas divisões baseadas numa concepção prévia, não é isso? Agora, essas castas sociais, diz ele, estão prestes a se tornar castas biológicas. Esse é um dos principais argumentos do Homo Deus, aquele livro que eu comentei no início, e que ele vai retomar no 21 lições. O que ele está querendo dizer com castas biológicas? Essas pessoas que têm muito dinheiro são capazes cada vez mais de comprar melhorias genéticas, melhorias biológicas para o seu próprio corpo. Então pensa o seguinte, o que está acontecendo? Você tem hoje em dia, quase todos nós, depois dos 40 anos, 50, 60, vai ficando cada vez mais, somos meio ciborgues. Ou você tem um cristalino que não é mais seu, que você trocou, que você estava com uma catarata, né? Você comprou um cristalino, ou você tem uma prótese, porque, por exemplo, você quebrou o pé e colocou ali uma prótese, como o Neymar, por exemplo. Nós vamos colocando coisas no corpo. Essa é uma lógica de ciborgue antiga. Quanto mais dinheiro eu tenho, melhor é isso. Agora vamos além. Vamos imaginar que cada vez mais as soluções tecnológicas estão crescendo a olhos vistos. Cada vez mais quem tem mais dinheiro vai ter mais acessos a ela, viver mais, viver melhor. Imagina quando a gente puder manipular genes abertamente. E quem tiver muito dinheiro pode escolher quais doenças o filho terá ou não terá. Se você pudesse escolher, você diria que seu filho não teria nenhuma. Só que agora você pode, se você tem dinheiro. Só que a maior parte de nós não vai poder. Então as castas vão deixar de ser castas apenas sociais para rapidamente, daqui 100 anos, ele não está falando de agora, está pensando algo que se a gente não mexer agora vai resultar em um século ou 2, em uma casta biológica, né? O que ele chama de Homo Deus, não mais o Homo sapiens, alguém que está acima disso. Né? Além disso, a gente nós todos temos que nos lembrar, nós somos mais produtos no mundo de hoje do que consumidores. Você alimenta com dados as coisas mais importantes do mundo, que são informações, fluxos de informações. Somos nós que alimentamos isso. Então, na verdade, nós pagamos por serviços que são vendidos para pessoas que têm muito mais inteligência e capacidade política do que nós. Esse é o argumento do Harari. Logo, os nossos legisladores deveriam, nas eleições, estar discutindo coisas como regular, desde a propriedade das informações das pessoas, a ideia de privacidade, por exemplo, até a transmissão de dados. Porque existe o que ele chama, nos dias de hoje, de uma espécie de dataísmo, ou seja, uma religião do fluxo de dados. Tente dizer para uma pessoa antenada no século XXI que você quer criar uma lei que tente barrar o fluxo de dados. A pessoa vai entrar em chilique profundo. Ela vai dizer, pode barrar o que você quiser, mas jamais o fluxo de informações.
Quanto mais flui a informação, mais rápido as coisas são feitas. Então eu vou criar um exemplo aqui que vai confundir a cabeça. Mas é exatamente para isso que servem as humanidades. A gente confunde e depois ajuda a pensar soluções. Por exemplo, coronavírus estourou lá na China. Se a China tivesse logo de cara assumido que estava diante de um vírus potencialmente fatal, de consequências letais, muito rápido, e tivesse avisado o resto do planeta de que isso aconteceria, o fluxo de informações teria sido mais rápido e talvez a gente tivesse conseguido conter aquilo mais cedo. Fato. Não é? Por outro lado, imagine que, por um acaso, estoure o próximo vírus na sua casa de uma pandemia. Qual o limite que o Estado ou uma empresa de dados tem de burlar a sua privacidade para controle de alguma coisa? Reparem, isso não é uma questão simples de responder. E é diante disso que a gente precisa efetivamente começar a pensar políticas públicas, né? Porque senão a gente vai aumentar essa lógica da desigualdade. Quanto mais os dados fluem, mais ele cria um mundo com soluções tecnológicas, sem dúvida. No campo da medicina vai ser maravilhoso, mas não se preocupe, tudo tem custo no mundo. E a gente já vai falar de emprego. E ali é que o buraco pega, né? A gente já está numa crise agora, vamos ver o que ele estava prevendo antes ainda da pandemia e o que está prevendo agora. Nessa noção, não tem, e agora eu vou fugir um pouco do livro, não tem como a gente não se lembrar do Bauman, do Zygmunt Bauman, né? Quando ele está fazendo uma comparação da ideia de comunidade e da ideia de rede. Não tem como a gente não se lembrar disso. Uma das melhores soluções possíveis, eu estou fugindo do Harari propondo junto com ele aqui alguma coisa, é que nós lembrássemos que, para além da lógica da rede, que é isso que a gente está usando agora, nós devemos sempre pensar a comunidade. Vamos lá. Qual é a diferença de rede e comunidade? Comunidade é algo que eu vejo, é olho no olho. Eu não estou vendo vocês aqui, eu estou imaginando vocês aqui. Isso é rede, né? Às vezes sobem coraçõezinhos, às vezes eu vejo pessoas falando alguma coisa aqui comigo, mas isso não é uma interação que nos satisfaz plenamente. Nós estamos viciados nela, sem sombra de dúvida. Não tem a menor dúvida. Por outro lado, um abraço, um beijo. Por exemplo, eu sou uma pessoa absolutamente misantropa, eu não gosto muito de abraço e beijo. Eu estou desesperado para atravessar a rua e abraçar o meu vizinho, né? Isso mostra que nós somos humanos, gregários, não é isso? O olho no olho ainda faz parte. Comunidades são muito fortes, tá? E a gente tem abandonado cada vez mais isso de várias maneiras que eu demoraria aulas para explicar. Mas simples, uma coisa simples. A gente tem abandonado, por exemplo, a ideia de cidade, diz o Bauman, pela ideia do condomínio, diz o Dunker, né? E aí, na ideia do condomínio, ninguém se conhece, a gente se vê só em reunião de condomínio para se matar, né? Aquela ideia do vizinho, que de alguma forma, olha, eu preciso sair, dar uma olhada na minha filha. Isso é comunidade, né? Comunidade é uma coisa muito forte. E ali a gente lembra o que é ser humano. Na rede, existe a promessa de contato. E, de novo, ela não se efetiva. Mais uma vez eu falo que eu gostaria de falar mais disso. Sugiro que vocês deem uma olhada naquele TED Talk que eu falei para vocês. Ou me escrevam e a gente vai se comunicando. Eu sugiro leituras numa boa sobre o assunto. Voltando ao ponto aqui, se a gente tem que voltar a pensar comunidades, a gente tem que se lembrar, por exemplo, que existem enormes comunidades. E uma delas me lembra um autor chamado Benedict Anderson, que escreveu um livro que é clássico já, para os historiadores, claro, né? Chamado Comunidades Imaginadas. Comunidades Imaginadas, Benedict Anderson. E o que o Anderson diz nesse livro, grossíssimo modo? Que as nações, ou seja, um país como a gente o concebe hoje, é uma invenção histórica. Isso é fácil da gente perceber, embora talvez a gente nunca tenha parado para pensar. O Brasil não existiu sempre, né? A linha que a gente aprendeu a ver no mapa na escola não é uma linha natural. Ela não estava lá e não estará para sempre. Então, o que a gente precisa sempre se lembrar? Que em algum momento aquela linha foi delimitada, não sem uma série de conflitos, debates, aí vai, e dali para frente aquilo passou a ser Brasil. E nós nos sentimos brasileiros. Quando eu digo uma coisa em uma invenção histórica, lembremos, uma invenção histórica não significa que uma coisa não existe, né? Eu sempre dou o exemplo do carro. O carro é uma invenção histórica. Teve um tempo que ele não existia. Hoje ele existe. Pula na frente de um para você ver o choque que vai dar e o quão real não é uma invenção histórica.
O Brasil a mesma coisa, os Estados Unidos a mesma coisa, todo país não existiu sempre, em algum momento ele foi criado. E é uma das coisas mais fortes que existem em termos de comunidade que a gente já inventou, o Harari também diz isso. Né? Eu sou capaz de, com a lógica de ser brasileiro, de cooperar com alguém do Acre, que eu não conheço. Alguém do Rio Grande do Sul, que eu não conheço. Porque somos brasileiros. Uma tragédia como a de Brumadinho, por exemplo, reuniu o Brasil todo em volta de uma pequena cidade de Minas Gerais. Aí o que vai acontecer? Essa comunidade imaginada é fruto então de um sentimento, que para o Harari é um tipo de religião, ou seja, eu estou acreditando em algo que não está aqui, com códigos, com regras, com sacerdotes, entre aspas, né, gente que defende, e aí vai, chamado nacionalismo. Essa é a religião, o nacionalismo. E o nacionalismo tem um lado muito bacana, que é esse lado da enorme capacidade de cooperação que existe, e de um outro lado, sem dúvida, existe um lado sombra, por assim dizer, do nacionalismo, que é o chamado ultranacionalismo, né? Um certo chauvinismo nacional. Traduzindo isso, quando eu olho para um vizinho e penso, puxa, eu não sou argentino, o argentino é diferente de mim, e ser diferente é legal, quer dizer, a minha diferença em relação a ele enriquece, então coisas que o Brasil tem que na Argentina não tem são legais, então por isso que é gostoso conhecer um país do lado, conhecer uma nova cultura e aí vai. Então estabelecer que somos diferentes não tem problema. O problema é quando a gente estabelece uma diferença que envolve hierarquia. E aí a ideia do eu sou diferente passa a ser eu sou melhor do que o meu lado, diz o Harari. E isso é o ultranacionalismo. Nós estamos vivendo de novo uma época em que isso tem voltado à baila, né? Vamos lá. Se essa é uma das grandes questões de hoje, então uma crise ultranacional, uma crise da liberdade, da ideia de igualdade, até de uma certa superação do que somos nós como corpos, em relação a uma casta que se pode ser biológica, olha que loucura. Não é à toa que a gente está vivendo uma enorme crise de confiança na democracia. Não, veja, a crise de confiança na democracia não está acontecendo no Brasil só. Não é só aqui que as pessoas estão se matando para saber se o presidente da República é um mito ou se ele é o pior presidente da história. Se o Lula é o pior criminoso da história ou se ele é o melhor presidente da história. Ou se eu não voto em ninguém porque eu não acredito em ninguém. Veja, tudo isso é uma descrença horrorosa na democracia, que é uma das coisas mais interessantes que a gente já criou como seres humanos. Agora, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo na vizinha Argentina e em vários lugares do mundo. Né? A crise da democracia representativa. Por que tudo isso vem junto? Diz o Harari por várias razões. Primeiro, porque você já não confia mais no seu voto. Você acha que o seu voto não faz mais diferença. Nós estamos reduzindo a ideia de democracia a votar uma vez a cada 4 anos e voltar a sentar na cadeira ou reclamar pelas redes sociais. A gente esqueceu que democracia é buzina. Democracia é votar e ficar ali cutucando o representante que você votou. Eu somaria isso, o caso de no Brasil, nós temos uma tradição de sempre pensar o executivo mais do que o legislativo, diferente dos Estados Unidos, que pensam, é bem diferente, é o contrário. Né? No Brasil a gente não está nem aí para quem a gente votou em vereador. Na verdade a gente não sabe nem o que faz um vereador. Eu não tenho muita noção do que faz um deputado, eu não tenho muita noção do que faz um senador. Para nós, quem resolve é o presidente, quem resolve é o governador, quem resolve é o prefeito. A gente tem uma fé enorme no executivo, achando que o executivo é quase um imperador, um rei. Então a gente desconhece o funcionamento da própria democracia que nós mesmos criamos. Por fim, veja, essas democracias estão em crise porque os nossos governantes não sabem discutir as grandes questões de hoje. Eles não representam mais isso. Qual a grande liderança do mundo que está efetivamente discutindo o poder das redes sociais? Qual o grande líder do mundo que está discutindo, por exemplo, o fluxo de informações? Como vão ficar os empregos, como eu vou comentar daqui a pouco, quando os empregos não existirem mais? Ou, agora, no caso da pandemia, é simples. Como fica um governo discutindo a pandemia? Não fica. Todos os governos do mundo estão não propondo algo. Né? Eles estão propondo que você fique em casa. Isso é uma não ação. Ninguém te diz por quanto tempo, nem como, nem te garante como ficar em casa. As ferramentas não te garantem segurança para ficar em casa. Ou seja,
se o problema é global, as soluções estão de novo, e aqui eu volto ao Harari, se as soluções são globais, mentira, se os problemas são globais, as soluções deveriam ser globais. E nós estamos dando soluções locais, nacionais, para problemas que são globais. A gente não, repare, não é de novo aqui, não é de novo nos Estados Unidos, nem Angela Merkel estava falando em algo além da Alemanha. Né? Então, há um vácuo de lideranças. Parece que a democracia não está enfrentando os reais problemas que nós vivemos. Logo, ela está em xeque. E isso é um problema. Vou entrar agora com vocês numa das últimas coisas que eu consigo desenvolver nesse início de raciocínio aqui com vocês. Depois a gente vai tentar amarrar tudo isso. Né? Que é a questão do trabalho. E aqui eu queria me deter mais. Porque, veja, o trabalho, nós estamos vendo uma crise dele agora. Uma crise gerada pela pandemia, não é isso? Vou corrigir a minha própria fala. Ela não é gerada pela pandemia. Ela está sendo muito insuflada pela pandemia. Mas que crise é essa? É uma crise que tem a ver com o que o Harari já estava argumentando. Com a ideia do fluxo de informações, das redes sociais, da criação de novas lógicas de rede pelo mundo que não estão ligadas às noções de comunidade. Um dos fenômenos mais observáveis disso é a chamada uberização do emprego. Isso, de novo, não é no Brasil, é no mundo. O que significa a uberização? Significa que as pessoas trabalham para um aplicativo. Elas não têm nenhum tipo de seguridade social, não têm nenhum tipo de vínculo com esse aplicativo. Trabalho, e você já conversou com o Uber, tenho certeza. Ou faz Uber e está vendo, ou já conversou com alguém do Uber. E aí você já deve ter perguntado isso para ele. Quanto tempo uma pessoa dessa trabalha? E a pessoa vai te responder, olha, para tirar algum, eu preciso trabalhar de 10 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana. Quer dizer, qual é o limite físico que alguém consegue dirigir de maneira responsável e saudável por 10 ou 12 horas por dia ao longo de quase toda uma semana? Então, esse fenômeno de uma certa sucateamento do trabalho não é a pandemia quem causou. Né? Então, é em cima dela que a pandemia vem bater. É por isso que o Harari já está discutindo isso há mais tempo. Né? Então, veja, vamos pensar outras crises que estão relacionadas ao trabalho que já estavam acontecendo. Quem tem mais de 50 anos e está me assistindo agora, tinha uma concepção de trabalho. Eu vou dizer qual era, porque foi a que me criou. Então, a minha mãe, por exemplo, meu pai, sempre me falaram a mesma coisa. Ambos tiveram basicamente a mesma profissão a vida inteira. Então, me permitem, minha mãe, por exemplo. Minha mãe queria ser bióloga, sempre me falou isso. Não dava. Então, ela fez administração de empresa. Decisão pragmática. Ela já trabalhava numa empresa desde os 14 anos de idade. Fez faculdade, 20 e poucos anos estava formada, foi ascendendo dentro da empresa, é CEO de um grupo hoje, bastante no mesmo grupo. Ela trabalha no mesmo local há mais de 50 anos. Então hoje ela preside todo o grupo. Né? Eu brinco que ela é uma espécie de personal manager da família que é dona do grupo. Né? Ela dá palpite como é que eles gastam, quanto eles devem gastar, nas relações de um irmão com o outro, de tão sanguíneo. Para quem gosta de linguagem do mundo corporativo, eu chamo isso de gestão sanguínea. Você está literalmente ali nas veias das pessoas com quem você trabalha. De outro lado, tem meu pai. Então, meu pai fez faculdade de letras, escreve, que é uma beleza, lindo. Né? Queria ser professor de literatura e até literato. Teria talento para isso, não tem a menor sombra de dúvida. Começou a trabalhar com jornalismo, não ganhava nada, prestou um concurso público, final dos anos 70, início dos anos 80, se tornou fiscal de rendas, fez carreira em São Paulo, Pinheiros, se aposentou super bem, papati patatá. Né? O orgulho dele é ter escrito parte do manual da fiscalização do Estado de São Paulo. Trabalhou a vida inteira até se aposentar na mesma profissão. Aí você pergunta para mim. Eu comecei dando aula em colégio, depois fui dar aula para a faculdade, dei aula para tudo o que você já imaginou. Né? E nunca fiquei no mesmo emprego mais do que 10 anos. Meu irmão mais novo começou como jornalista, trocou de emprego 200 vezes, hoje já foi publicitário e hoje trabalha numa grande empresa de cartões de crédito promovendo eventos. Então, olha que diferença entre minha mãe e meu pai, eu e o meu irmão, que é 4 anos mais novo do que eu. Reparem, se isso acontece numa família, vamos expandir isso. Hoje em dia as pessoas não sonham mais com um emprego, uma profissão para a vida toda, como sonhavam os pais dessas pessoas.
Hoje em dia as pessoas estão muito cientes de que elas vão trocar de emprego meio como quem troca de camisa. A cada ano, a cada 2 anos, no máximo você troca de empresa, às vezes troca de carreira completamente. Isso já estava ocorrendo e isso o Harari já está mapeando. Aí o que vai acontecer? O que ele está querendo argumentar é que mais e mais os algoritmos vão tomar esses empregos das pessoas. Não é? Então, por exemplo, alguém pode pensar assim, nossa, mas um cirurgião, vamos calcular, o cara tem que estudar 6 anos de faculdade de medicina, ele vai fazer sei lá eu quantos anos de especialização, depois ele vai fazer residência, ele vai fazer mais uma pós e não sei o quê, e aí ele vai começar a botar a mão na massa. Ou seja, para ele se formar foram 15 anos, certo? 15 anos para formar um cirurgião. E aí um algoritmo pode começar a suplantá-lo e tomar decisões melhor, ou operar um bisturi melhor, ou operar à distância melhor, com mais resultados eficazes. Por exemplo, se você soubesse que já existem, enquanto a gente está falando aqui, softwares que identificam determinados tipos de câncer 80% com mais acurácia do que seres treinados para isso ao longo de anos, você confiaria mais no algoritmo ou nesses seres? A gente configura. Se você diz que é nos seres, você está mentindo, porque você confia mais em algoritmos o dia todo, quando você dá likes o tempo inteiro nas redes sociais. Eu também. Né? Isso é normal. Então reparem, as profissões as mais variadas, você estudou uma vida por isso, daqui a pouco o algoritmo vai estar fazendo melhor do que você. Né? Então altos níveis de especialização vão ser cada vez mais exigidos com o tempo. Não basta você ter uma... Por exemplo, eu falei do Uber. Olha que exemplo cruel. Hoje, sei lá, a porcentagem, eu deveria ter estudado isso, não sei dizer, mas uma porcentagem alta da nossa população dirige aplicativos. Eu estou falando Uber, mas pode ser qualquer um. Né? Qual o ponto que eu quero chegar? Já estão sendo desenvolvidos carros que dirigem sozinhos. Como a gente imagina que vai ser daqui 50, talvez 100 anos, mas não mais do que isso. Vamos imaginar, e o Harari está imaginando isso conosco, que tudo vai estar interligado. A internet 5G vai saber em qual G está, mas a internet das coisas vai estar toda relacionada. E aí o algoritmo já entendeu que quando você termina o seu café da manhã e coloca a xícara na mesa e guarda o leite na geladeira, aquele é o código de que daqui 5 minutos você vai sair. Em 5 minutos ele já enviou o carro da sua preferência, do jeito que você gosta, com as coisas que você lê, com as suas músicas, tudo já está na nuvem. E você vai para o seu carro sozinho, pagando um serviço para isso, que é um Uber do futuro. E aí ele vai saber quando você vai sair do trabalho e vai te levar. Então ele entende a sua rotina pelo seu olho, pelo seu gestual, pelas suas coisas todas. Né? Qual o problema? Aonde vai parar o motorista do Uber nisso? Então cada vez mais eu escuto as pessoas falando assim, puxa, eu sou motorista de Uber para quebrar um galho, porque no fundo eu sou, sei lá, economista, eu sou não sei o quê, mas está na crise. Aí eu penso como o Harari e penso, essa crise não vai passar. Essa crise pode se aprofundar, a não ser que a gente comece a intervir no mundo em que a gente vive hoje. Senão, as profissões vão requerer cada vez mais um alto nível de especialização. Profissões de um futuro próximo, diz o Harari, as profissões de humanas, como a minha, psicólogos, antropólogos, sociólogos, alguém que explique a sociedade para as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que mais eu faço na vida, e não como profissão, mas eu faço porque quando as pessoas sabem que eu sou historiador, é que as pessoas me perguntam, o que eu devo ler? O que eu devo fazer? Lembra do que eu falei no início? Muita oferta, as pessoas estão perdidas. Então eu costumo brincar que eu me sinto um curador. Eu leio muito, então eu gosto de selecionar coisas para as pessoas, mas as pessoas estão lendo o que o Luiz mandou. Né? Não estão escolhendo por conta própria. Olha como as coisas se relacionam. Né? Agora imagina, nós, seres humanos, temos o mesmo hardware há 200 mil anos. Não mudou o nosso corpo desde que a gente surgiu como espécie 200 mil anos atrás. Agora, os softwares que estão rodando aqui são cada vez maiores. Vou fazer uma pergunta sincera, que é uma pergunta do Harari. Quantas vezes você conseguiria trocar de profissão ao longo da vida? Qual a carga de estresse relacionada a isso? Você imagina, por exemplo, que você é um autocirurgião e agora um computador faz isso melhor. Daqui 50 anos, estou dizendo que é amanhã, mas daqui 50 anos o computador vai fazer isso melhor que você. Aí você pensa, tá, eu vou investir outros 15 anos e vou me tornar, sei lá, operador de um tipo de drone, o exemplo do Harari de novo, super tecnológico, que o exército norte-americano tem 3 ou 4 pessoas que fazem. Aí você estuda, sei lá, quanto tempo, se torna esse operador.
e fica obsoleto em 3 ou 4 anos de novo. Quantas vezes nós vamos aguentar isso do ponto de vista psicológico? Qual a carga que a gente dá conta? Né? Então, essa capacidade de reinvenção da humanidade, e nas empresas as pessoas gostam muito de falar isso, você tem que se reinventar o tempo inteiro, se reinventar o tempo inteiro. Isso arrebenta um ser humano. Né? Tem hora que eu não quero me reinventar. Tem hora que tá bom. Né? Já me inventei, queria passar um tempinho com essa invenção aqui antes de reinventar. Né? Mas repare, o mundo já tem falado em reinvenção o tempo todo. Né? As pessoas estão dizendo que eu sou muito negativo. Gente, vamos lembrar, a live não é sobre eu estou analisando o pensamento de um historiador chamado Harari, tá bom? E só estou pensando com ele. Ele é sim negativo, mas a mensagem é positiva. A gente precisa pensar sobre problemas reais, negativos no mundo, senão a gente vai viver no mundo de Poliana, né? No mundo que a gente está tapando o olho e falando assim, está tudo lindo, está tudo maravilhoso e vai continuar assim para sempre. Nós estamos em plena crise de pandemia. Se a gente não pensar o futuro e tentar agir hoje para causar esse futuro, ele pode bater de um jeito que a gente não sonha. É isso? A analogia que ele faz é terrível. É realmente terrível. Ele vai falar assim, os pessimistas, os otimistas de plantão podem me dizer, esse fulano é um pessimista. Ele está com medo da tecnologia, o medo da tecnologia sempre existiu. Vamos lembrar lá atrás, quando surgiram as máquinas na Revolução Industrial e as pessoas falavam que a máquina ia suplantar o ser humano. Não suplantou. Nós estamos interagindo com as máquinas e nós estamos trabalhando com elas. Então, ele vai dizer, o problema é a analogia feita errada. O que nós seres humanos temos que nos distinguem da máquina, de uma maneira geral? Sempre nos distinguiram das ferramentas que a gente criou. Primeiro, a gente tem a capacidade de trabalho. Segundo, a inteligência. Terceiro ponto, a consciência. São as 3 coisas que nós temos. Agora veja, as máquinas nos suplantaram na capacidade de trabalho. Então, sobraram 2. As máquinas trabalham o tempo inteiro. Se eu deixar uma máquina ligada 24 horas, ela trabalha 24 horas. Nenhum ser humano aguenta isso. As máquinas trabalham mais. Trabalhos braçais já pagam menos e estão fadados a sumir. Isso desde a Revolução Industrial estão sumindo, na verdade. Então sobraram os trabalhos com inteligência e com consciência. Os trabalhos com inteligência, os algoritmos estão fazendo cada vez mais. Quem trabalha no Google sabe do que eu estou falando, que o algoritmo do Google, ninguém da empresa Google sabe exatamente como ele funciona. Tem grupos de engenheiros que trabalham em pontas desse enorme cálculo. A gente não dá conta da enorme... O que se produz de informação no mundo hoje, só hoje, o que se produziu de informação, demoraria a vida de uma pessoa inteira estudando 24 horas por dia para ela saber. Ou seja, a gente não dá conta do que está acontecendo no mundo todo. Então, nesse sentido, o algoritmo suplantou. Restou o que para nós seres humanos? A consciência. É o que ele diz. Os algoritmos não têm consciência. Eles têm escolhas frias. Nós temos capacidade de escolher com ética, o que é diferente. Então, a analogia não é que, por exemplo, quando ele falava da suplantação do homem da máquina, que ele dizia o condutor e a charrete. As pessoas diziam quando o carro foi inventado que o condutor perderia o emprego. E quem perdeu foi o cavalo. O cavalo perdeu o emprego e agora o condutor da charrete se tornou o condutor do carro. Então a máquina, na verdade, não suplantou o trabalho. Ele falou, a analogia quando aplicada hoje, está errado da gente imaginar que nós somos o condutor. Nós somos o cavalo. Nós nos tornaremos obsoletos muito rapidamente. Nós já estamos vivendo o que a sociologia tem chamado de uma sociedade de pós-emprego. Quem está com filho, colocando o filho na escola nesse momento, e a escola é boa, a escola já comentou com você sobre isso. Quem tem filho ali 4, 5, 6 anos, a idade das minhas filhas, por exemplo, as profissões que elas vão ter, as minhas filhas, sequer existem. As profissões que daqui 20 anos não foram sequer pensadas, inventadas. É só imaginar que quando eu me formei em História, 20 e poucos anos atrás, se alguém me falasse, olha, vai ter uma profissão chamada YouTuber, eu ia falar, oi? Quê? Né? Não dá. Né? É isso, essa é a questão. Então, 3 problemas para a gente imaginar. Como impedir a perda de empregos? Pergunta super atual. Segunda pergunta, como criar novos empregos? Terceira pergunta, o que fazer caso tudo isso daqui falhe? Né? Então, a resposta do Harari, não é a minha, de novo, é governos terão que intervir. Não tem o que fazer. E não é intervir no meu país. A gente, de novo, tem que pensar intervenções que são globais. Já explico isso melhor. Né? Cada vez mais os empregos vão ter...
Os governos, perdão, vão ter que proteger o trabalhador e não os empregos. Porque, repare, os empregos vão sumir. Você cria um emprego, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Né? Então, cada vez mais nós precisamos proteger o trabalhador, ou seja, a pessoa, e não o emprego em si. Né? E hoje a maior parte das políticas públicas se preocupa em preservar os empregos à custa de prensar o trabalhador. Aí ele vai dizer, existem duas soluções que estão sendo pensadas hoje em dia. Uma que ele chama de o paraíso capitalista e a outra que ele chama do paraíso socialista. Então existe um projeto chamado Renda Básica Universal. A ideia que seria governos distribuírem dinheiro para a população simplesmente. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, um candidato à pré-presidência pelo Partido Democrata, o Andrew Young, já caiu, né? Não é mais o candidato, né? Antes, para quem não acompanhou, estava lá no início da corrida, fez uma proposta de que o governo deveria dar R$1.000 como renda básica para todos os americanos. Ponto. Aí virou um pandemônio, as pessoas discutiram se era possível, se não era. Mas ele está propondo uma coisa que, no fundo, são várias pessoas no mundo. Né? Uma espécie de garantia. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, Bolsa Família. Existem coisas similares no mundo todo. A ideia é de que o governo garante uma renda mínima. E por que isso é um paraíso capitalista? Porque eu pressuponho a continuidade da iniciativa privada e pressuponho a ideia do consumo como base. Eu dou dinheiro, as pessoas gastam no que elas quiserem. Né? O paraíso socialista seria o projeto de serviços básicos dado pelo Estado. Então, o Estado daria educação, daria transporte, daria, sei lá, hospitais, rede de saúde, né? Serviços públicos, dados com erário público. E aí, qual é o problema disso? Não tem livre iniciativa, corre-se o risco de um governo começar a homogeneizar essas políticas, então todas as escolas passam a ser iguais, aí você não tem chance de escolher escolas diferentes, se você pensa diferente, etc. Então, seria um paraíso mais estatizante e um menos estatizante, mais livre iniciativa. Então, são as duas soluções que o mundo está pensando hoje. Mas ambas implicam, reparem, que os governos deveriam apostar na ideia de intervenção no mundo, né, na economia, ou seja, o oposto do que as pessoas, no geral, pensam hoje. Né? E nós, como seres humanos, teremos que lutar o tempo todo contra a irrelevância. Né? Eu vi alguém me falar aqui enquanto eu dizia, a gente se adapta, amigo. Sim, tem que se adaptar cada vez mais mesmo. Se você parar, você vai cair. Né? Então, lutar contra a irrelevância, mais do que lutar contra a ideia de exploração. Explorados sempre fomos, né? Mas você pode se tornar absolutamente irrelevante. E é isso que vai te transformar. Lembra que eu falei do início de uma casta de gente que vai ser relevante e uma imensa maioria de pessoas nas quais todos nós nos incluímos de irrelevantes? Essa é a questão. E talvez tenhamos que ampliar, portanto, a noção de emprego. Né? Essa noção de emprego teria que ser ampliada. De que jeito? Um exemplo que o Harari dá. Né? A gente poderia falar de outros, mas como eu tenho pouco tempo aqui, a gente não vai ler o livro todo junto, é só para a gente pensar algumas questões juntos. A ideia de cuidados. Então, por exemplo, pessoas que cuidam da família, seja uma mãe que cuida dos filhos, um pai que cuida dos filhos, quem cuida da mãe porque tem problemas e aí teve que abandonar o emprego, alguma coisa do gênero, deveria ser encarado cada vez mais como um emprego. Aquilo deveria ser garantidor de rendas. Então, a pessoa deveria ser remunerada por uma atividade que ela faz o dia todo e aí vai. Eu ampliaria a noção de emprego. Porque, ao fim e ao cabo, qual a diferença de trabalho? Você passou o dia todo cuidando de alguém que requer cuidados. Fez ali comida, pensou a roupa que aquela pessoa está vestindo, etc, etc, etc. Né? Então, qual a diferença de você que saiu de casa e cuidou de algum assunto tal, por 8 horas por dia, 10 horas por dia, e voltou para casa? Então, efetivamente, os dois lados estão trabalhando. É que a nossa sociedade, a nossa imaginação não consegue imaginar a ideia de remunerar um e remunerar o outro. Apenas um merece remuneração, o outro não. Ele está dizendo que não vai ter jeito. A gente vai ter que pensar que no futuro a maior parte de nós talvez não tenha ocupação, né? No sentido formal, não tenha um emprego como a gente imagina hoje. Essa é a lógica da sociedade pós-emprego. Você pode procurar mais sobre isso. Sociedade pós-emprego. Você vai entender mais do que muita gente, muito mais inteligente do que nós, está discutindo sobre o que está acontecendo com o emprego no mundo e quais os possíveis caminhos que isso está acontecendo. Né? Bom,
E aí a pergunta que fica aqui, né? O que é universal e o que é básico? O que deveria ser garantido então como universal e básico por esses governos ou pelo mundo se a gente chegar a uma conclusão, entre aspas, global, né? Se isso for uma coisa global. Bom, para entender o que é universal, a gente precisa primeiro pensar, de novo, o nacional, que eu comentei com vocês, e o regional. Então vamos pensar como é que o mundo é hoje. De novo eu vou falar do Google, né? O Google é uma empresa que funciona no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Ali está a sede. Mas, se você pensar em onde está o call center do Google, ele está na Índia. Certo? Então ele tem ramificações para todo lado. Ele tem um berço em São Paulo, ele tem um pedaço em vários lugares do mundo. A sede, de novo, nos Estados Unidos, Vale do Silício, call center na Índia. Aí, vamos supor que numa crise como essa, ela perdure, a gente mergulhe numa depressão econômica. Não quero isso, torço para que não ocorra. Mas vamos supor, por uma desgraça, que isso se torne uma depressão econômica. E aí o Google resolve fechar o call center. Essas pessoas na Índia ficarão desempregadas. Nos Estados Unidos manterão o emprego. Segunda coisa, onde que recolhe imposto? Recolhe imposto na Índia ou recolhe imposto nos Estados Unidos? Ou recolhe imposto nos dois? O Google vai dizer que ele não pode pagar o mesmo imposto nos dois países porque isso é dupla tributação. Ou tripla, ou quádrupla, se ele tiver escritórios em todo lugar. Então, onde é que ficam os impostos de uma companhia multibilionária como o Google? Ficam nos Estados Unidos ou ficam espalhados pelos países sede? Essas são questões que a gente precisa pensar, né? Como sociedade. Não é só o Google que precisa resolver. Nós precisamos pensar como sociedade. Não é só o governo dos Estados Unidos que tem que dizer, nem só o da Índia. Nós precisamos pensar, repare, os problemas são globais. Por quê? Numa pandemia como essa, provavelmente fecha, estoura no elo mais fraco da corrente. Estoura lá na Índia. Estoura lá na África, pode estourar aqui no Brasil. Nós não somos muito melhores em termos econômicos do que a Índia, né? Lembra, o BRICS é onde a gente estava, né? Uma conjunção de Brasil, Rússia ainda e China e África do Sul. Pois bem, para onde é que vão os impostos quando uma lógica é regional, nacional ou global? Né? Então, por exemplo, quando essas pessoas na Índia ficarem eventualmente sem emprego, e os impostos foram recolhidos nos Estados Unidos, eles vão enviar dinheiro para essas pessoas terem algum tipo de seguridade social? Provavelmente não. Então, deve-se recolher imposto ali? Não sei, reparem, o tempo todo a gente vai ter que discutir isso várias vezes. Né? Não são soluções simples para problemas ultra complexos, mas o princípio que o Harari solta é muito bom. Devemos pensar soluções globais para problemas globais. Soluções regionais ou nacionais para problemas globais, vide a epidemia, não resolvem. Termino com isso hoje. Né? Lembrando que quinta-feira, às 5 da tarde, eu volto para falar de outros problemas que o Harari aponta, outras soluções, e vou com ele aqui discutindo, onde a gente pode concordar, discordar, mostrar com quem ele está dialogando e outras coisas. Mas reparem, pensando na pandemia atual, repare que toda vez aparece a OMS falando todo dia na sua televisão sobre o que deveria ser feito. Eu acho incrível como a OMS, até agora, não se coadunou com outros órgãos da ONU, todo santo dia, por exemplo, com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, para pensar políticas globais para o trabalho. Ou, por exemplo, com o Banco Internacional, pensando, repare, são soluções globais, a crise é global. Né? Então, ou a gente pensa nisso juntos, ou a gente afunda juntos. Então, de novo, não é as questões são pessimistas para que a gente pense em soluções otimistas. Eu, como historiador, digo para vocês e vou dizer sempre, nós inventamos o mundo, nós podemos inventar melhor. A gente pode desconstruir o que tem e criar um melhor. Né? Para isso basta vontade, capacidade de ação, e isso é o que nos torna humanos. Tá bom? Eu vou dar uma olhada se tem alguma pergunta, tento responder algumas delas. Deixa eu ver. Não, acho que vocês não fizeram perguntas pela interrogação, elas apareceram ao longo daqui. Eu vou tentar recolher essas perguntas ao longo de hoje e de amanhã, e aí, para quem estiver por aqui na quinta-feira, eu tento incorporar na minha fala, tá bom? Vou fazer um pequeno merchan de novo. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou com uma preocupação muito grande sobre conversar com especialistas, gente de ponta, para entender os efeitos da pandemia nos dias de hoje. Então eu convido todo mundo para entrar no YouTube, digita meu nome, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. Lá dentro tem um canal e um programa chamado Sem Dúvida.
Já entrevistei historiadores, filósofos, economistas, médicos, microbiologistas. Estou conversando com gente que não é da minha área, gente que é da minha área, para entender coisas como qual é o efeito da pandemia no nosso corpo, na nossa mente, na nossa saúde mental, na economia, para lideranças indígenas, para pessoas de classe média, para pessoas que são populações vulneráveis. Então eu estou tentando conversar com as mais variadas pessoas. Sugiro, deem uma olhada lá no canal, quem puder. Sugiram temas, façam perguntas, isso enriquece. Né? Debater enriquece. A gente cresce desse jeito, tá bom? De novo, qual é o canal? No YouTube, digita meu nome, Luiz com Z, Estevan de Oliveira Fernandes, e ali dentro tem um programa chamado Sem Dúvida. Esse é o nome do programa, tá? Já entrevistei Leandro Carnal, José Alves de Freitas Neto, Devani Merengue e uma série de outros especialistas. Estão todos ali registrados e toda semana eu tenho lançado isso, vou fazê-lo até o final da pandemia. Toda semana com uma... Daqui a pouco vem uma semana com artistas para a gente pensar a arte nessa época, qual é o papel da arte, com jornalistas para entender o papel do jornalismo, a divulgação. Então, toda semana com uma perspectiva diferente sobre a mesma coisa. Eu agradeço, espero vê-los e vê-las todos de novo na quinta-feira às 5 da tarde. E deixo aqui um abraço para todo mundo. Obrigado!